Olá, eu sou a professora Ana Brígida e o assunto da minha aula de hoje é variação linguística. Você sabe o que é variação linguística? Já ouviu falar? E se você sabe, você tem algum exemplo de variação linguística? Já observou uma variação linguística? Você, isso aqui é variação linguística. Então, o que é variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos, tá? Quais são esses elementos? Vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto comunicativo. Outra questão com relação à questão da variação linguística é que a variação linguística ela ocorre naquela língua que é considerada viva, uma língua viva. E o que seria, Ana, essa língua viva? A língua viva é a língua que tem um falante, né? São as línguas que têm falantes. E as línguas mortas são as línguas que não temos mais os falantes daquela língua. Então é comum, nas línguas vivas ter a variação linguística, porque a língua ela tem essa questão dinâmica e ela é muito sensível, tá? Um exemplo de variação da questão da variação viva, da variação de uma língua viva para uma língua morta. Aqui no Brasil, a língua portuguesa é uma língua viva, porque nós somos falantes da língua portuguesa. Mas aqui mesmo no Brasil, nós temos exemplos de línguas mortas. Por exemplo, algumas tribos indígenas, como nós sabemos, foram dizimadas aqui no Brasil. E essas tribos indígenas, algumas delas tinham um dialeto delas, tinham uma fala delas. E quando todos esses índios, eles morrem, o dialeto, a fala, a língua deles morreram com eles. Então, essas línguas que não têm mais nenhum falante, nós classificamos como língua morta. E essa língua morta, ela não tem uma variação linguística porque não tem nenhum falante, para modificar de acordo com a região, com a idade, com o sexo ou com a classe social, essa língua, tá? É importante observar que toda variação linguística ela é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errado determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é sobre a variação linguística, ela não é exclusiva da língua portuguesa, não é exclusiva aqui do Brasil, tá? A variação, ela ocorre no inglês, no francês, no espanhol, no italiano, tá? Qualquer língua tem a sua variação, ela tem a variação linguística. Por exemplo, quando você vai fazer um curso de inglês, sempre, tem aqueles cursos assim, aqui é um inglês americano, aqui é um inglês britânico. Por quê? Porque tem uma diferença, tem essa variação e ela é comum, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a variação regional ou variação diatópica. As variações diatópicas, também chamadas de variações regionais ou geográfica, são variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, tá? Sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas. Exemplos de variações diatópicas ou regionais, tá? Diferentes palavras para os mesmos conceitos. Por exemplo, aipim em alguns lugares, mandioca em outros e macaxeiras em outros, tá? Abóbora em alguns lugares, jerimum em outros e morango em outros. Sacolé, aquela... é tipo um picolé, só que num saquinho. Din-din, geladinho. Eu tenho até um exemplo aqui para vocês, pessoal. Em 2010 eu fui para uma cidade chamada Coari, na Amazônia. E aí fiquei alguns meses lá.
E eu lembro que eu caminhava na cidade, né, de Coari, e eu olhava assim na porta das casas, assim, temos din-din, temos din-din. Só que aqui no Rio, din-din é dinheiro, né? Então quando eu falo assim, eu tenho din-din, quer dizer que eu tenho dinheiro. Fulano tem din-din, quer dizer que fulano tem dinheiro. E eu ficava olhando aquilo assim, gente, tá dizendo assim, tem dinheiro, né? Eu ficava, caramba. Até um momento que eu perguntei, falei, gente, o que é esse din-din? Aí me falaram, din-din é sacolé aqui no Rio, né? Então, olha a variação, né? A variação linguística. Diferentes sotaques, tá? Dialetos e falares, tá? O dialeto caipira, o dialeto gaúcho, o dialeto baiano. Reduções de palavras ou perdas de fonemas, tá? Assim, né? A palavra velho, em alguns lugares velho, mulher, em alguns lugares mulher, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a variação linguística histórica ou variação diacrônica. As variações diacrônicas, também chamadas de variações históricas, são variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico, por exemplo, do português moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso, né? Você tem muito assim, um exemplo, né, na casa de vocês, pode ser, do avô de vocês falar de uma forma e vocês falarem de outra, né? É uma questão histórica, ele viveu em um outro momento e você já vive em outro momento, tá? Eu vou dar alguns exemplos de variações diacrônica ou histórica, né? Palavras que caíram em desuso, voz-me-se, por exemplo, tá? Grafias que caíram em desuso, no caso de farmácia, né? Com PH, que hoje já não escreve mais assim. Tá? Vocabulários e expressões típicas de uma determinada faixa etária, por exemplo, igual eu falei, do avô de vocês, né? Ou de uma pessoa mais velha, uma tia, e vocês, né? Por exemplo, né? Você é um chato de galocha, ele é o maior barbeiro, vai catar coquinho, né? Tá? São exemplos. Agora, com relação à variação linguística social ou variação diastrática, tá? As variações diastráticas, também chamadas de variações sociais, são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Eu vou dar alguns exemplos de variações diastráticas, né, ou sociais. Tá? Gírias próprias de um grupo, né, com interesse comum. Eu vou falar aqui sobre os skatistas, um exemplo, né? Aí ele fala assim, ó, o gringo tem um carrinho irado. Ou jargões próprios de um grupo profissional, como por exemplo os policiais, os militares, né? Fala assim, ó, vamos na rota dele, ele deu sopa na crista, não mexe com o meu peixe, né? São exemplos, né, próprios de profissionais. Agora, com relação à variação situacional ou diafásica, tá? As variações diafásicas, também chamadas de variações situacionais, são variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que ocorre o processo comunicativo. Há momentos em que é utilizado o registro formal e em outros momentos que é utilizado um registro informal, tá? Exemplos de variações diafásicas, tá? Linguagem informal é considerada menos prestigiada e culta, menos culta, usada quando há familiaridade entre os interlocutores de comunicação ou em situações descontraídas. Assim, um exemplo, você está com a sua mãe, você conversa com a sua mãe, você conversa com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu primo, você está em uma situação informal, você não fica monitorando a sua fala, né? Será que eu falei certo? Será que eu não falei? Né? Diferente de quando você está na sala de aula. Quando você está na sala de aula, né, diante da sua professora de português, diante do seu professor de matemática, sociologia, química, física, história, né, filosofia, você já utiliza uma outra linguagem, uma linguagem formal, você já monitora a sua linguagem, você presta atenção no que você está falando, tá?
Então, quando você fala com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com os seus primos, com os seus vizinhos, você, né, tá usando uma linguagem formal. Mas quando, por exemplo, você for numa audiência, né, você tá ali diante de um juiz, você vai falar de uma outra forma, você vai usar uma outra linguagem, uma linguagem mais formal, tá? Exemplos. Fala aí, garoto, beleza? Rola aí um cineminha hoje? Cadê o Pedro? Você viu? São exemplos de linguagem informal. E a linguagem formal? A linguagem formal é considerada mais prestigiada, mais culta, usado quando não há, né, essa familiaridade entre os interlocutores da comunicação, ou em situações que requer uma maior seriedade. Por exemplo, uma entrevista de emprego, você vai falar uma linguagem formal, né? Que nem eu falei, se você for para uma audiência, você vai falar com uma linguagem formal. Na sala de aula, diante dos seus professores, você vai falar com uma linguagem formal. E aí, algum exemplo? Bom dia, tudo bem com você? Querem ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você viu? A questão agora que eu vou falar é sobre a variação linguística e o preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico, ele surge porque nem todas as variações linguísticas usufruem do mesmo prestígio. Algumas são consideradas superiores, mais corretas e cultas, e outras são consideradas menos cultas ou menos incorretas. O preconceito linguístico, ele ocorre sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo e depreciativo, estando associada a situações de deboche ou até de violência, o que contribui para a exclusão social de diversos indivíduos e grupos. Tá? É urgente, você precisa compreender e aceitar que toda variedade linguística são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encarada como um erro ou desvio. Aqui eu coloquei a foto de um livro chamado Preconceito Linguístico, do autor Marcos Bagno. E agora, nesse momento, eu vou passar um pedaço, um trecho de um vídeo em que Marcos Bagno fala um pouco sobre essa questão do preconceito linguístico. Então, essa aqui é uma entrevista, tá? Com o Marcos Bagno, e ele fala, né, sobre a questão do preconceito linguístico. E eu coloquei a capa daquele livro. Aquele livro é do Marcos Bagno, do qual ele fala sobre essa questão do preconceito linguístico. O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira. E da parte das pessoas mais letradas da sociedade, né, as camadas urbanas mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira, né? Claro, mais próximos da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se essa expectativa é quebrada, né? Então se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde àquilo que se espera, né? Então há aí um choque de expectativas e surge o preconceito linguístico, que na verdade, como eu gosto de dizer, é um grande preconceito social, né? Então o Brasil, infelizmente, é marcado por uma hierarquização muito forte da sociedade, né? Existem categorias sociais que sofrem grande discriminação, né? Mulheres, negros, homossexuais, pessoas pobres, né? Então a nossa sociedade sempre foi muito hierarquizada
E as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, né, as elites socioeconômicas e culturais, elas querem manter essa posição, esse status privilegiado, tentando justamente construir distâncias culturais com relação ao resto da população. E uma das maneiras de fazer isso é justamente por meio da linguagem, né? Então, alguns linguistas dizem que a linguagem funciona como uma espécie de arame farpado, né, para proteger o meu território do resto, né? Então, as chamadas formas de privilégio, as formas privilegiadas de falar são reservadas para uma determinada elite, e quem não fala assim acaba sendo vítima desses preconceitos, né? Então, é mais uma das muitas maneiras que nós temos na sociedade de discriminar as pessoas, né? Então, você pode ser discriminada porque é mulher, porque você é pobre, porque é negra, porque é homossexual, porque vem de uma região e não de outra, né? E somando-se a todas essas discriminações, também existe a discriminação linguística, que entra nesse conjunto grande de formas de exclusão, né? Então, o preconceito linguístico é muito curioso porque ele está tão impregnado na cultura, ele já se naturalizou de certa forma, que nem mesmo os movimentos que procuram denunciar as outras formas de discriminação se lembram dele, né? Então, nós temos assim, grandes movimentos contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, mas você praticamente não vê ninguém fazendo movimentos contra a discriminação pela linguagem, né? Então, isso se deve justamente a essa formação histórica do Brasil, em que as pessoas que ocupam as camadas privilegiadas sempre tentaram se afastar do chamado povão, que não falava do jeito que elas queriam que falasse, né? Então, o preconceito linguístico, ele é tão impregnado que ele chega a ser invisível, né? Felizmente, de alguns tempos para cá, né, linguistas têm feito um movimento muito grande para denunciar esse tipo de discriminação pela linguagem. É um tema que já aparece em muitos livros didáticos, né? O MEC já espera que as boas coleções didáticas de português tratem da variação linguística e falem, né, do preconceito linguístico, do que ele é, do como se faz. Então é isso, é basicamente isso, é discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala, né? É achar que o modo de falar dela é errado. Em outras sociedades em que existem muitas línguas faladas no mesmo lugar, às vezes é uma língua que sofre preconceito, né? Mas no caso do Brasil, em que a maioria da população fala português, né, são as variedades linguísticas que são vítimas desse preconceito. Então, no Sudeste, a forma de falar do nordestino é considerada pitoresca, engraçada, feia ou errada, né? As camadas sociais com menos instrução formal também são consideradas falantes de uma forma errada, feia, etc. E isso acaba sendo usado como justificativo para você discriminar a pessoa. Não, se a pessoa fala trabalhar, eu não vou querer trabalhar com essa pessoa, não vou dar emprego para ela, né? Ela é burra, ela é analfabeta, como se o não conhecimento de determinadas formas linguísticas fosse suficiente para mensurar a competência profissional, intelectual de uma pessoa, né? Então, é uma forma de discriminação muito séria e que tem que ser reconhecida, combatida, denunciada e explicitada também. Marcos Bagno aí fala de forma brilhante: não pratique o preconceito linguístico, que é uma forma, né, de preconceito, de discriminação. Vocês, como futuros professores, né, desse ensino normal, né, precisa entender, né, e diminuir o preconceito linguístico, né, dos nossos alunos. Vocês, como futuros professores, vão terminar o ensino normal, tudo caminha para que entre numa universidade, né, e se especialize em uma área, né, na língua portuguesa, na matemática, na sociologia, na filosofia, na história, na geografia. E como professor, futuros professores, tenham consciência da questão do preconceito linguístico e não discriminar o seu aluno, né, não excluir, né, ninguém, porque tem uma forma diferente de falar, tá? Eu finalizo essa aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês,
né, sobre essa questão da variação linguística e principalmente sobre essa questão do preconceito linguístico, e que ele não deve ser, né, não deve ser feito, não deve ser realizado, você não deve fazer o preconceito linguístico, tá? Eu sou a professora Ana Brígida e eu finalizo hoje essa aula sobre o preconceito linguístico, tá?